Cruzeiro está em quarto, legal, mas o Cruzeiro agora está jogando no nível melhor. Desde a chegada do treinador, né? Ele está melhorando o time para chegar nesse momento. Então eu acho o Gabriel vai ter uma função muito importante nesse jogo. Vai ser um jogo complicadíssimo pro Cruzeiro, como vai ser um jogo muito complicado pro Flamengo. Não vai ser jogo fácil, não. Vamos ouvir, não. A gente tem uma tela aspas do Gabigol pra gente falar da sensação. É um encontro grande, né? Assim, o reencontro dele com o Flamengo vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo. Isso eu nunca vou esconder. É um time que tá no meu coração. Espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença. Até vou querer saber, porque tem essa história de jogador às vezes não comemorar gol, se ele marcar, se vai comemorar. Líder versus quarto colocado. É um jogaço. Eu falo que eu tô um jogador pouco carente, eu preciso de uma dupla. Toda vez que a gente joga, a gente consegue fazer boas jogadas. Vamos ver como é que vai ser o próximo jogo contra o Flamengo. Vai ser ao lado da nova dupla que o Gabriel Barbosa vai reencontrar os antigos parceiros. Amanhã o Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo aqui no Mineirão pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essa vai ser a primeira vez que as duas equipes se enfrentam desde que o Gabigol veio para Belo Horizonte. Vai ser um reencontro muito maneiro. Todos sabem do meu carinho, do meu amor pelo Flamengo, isso eu nunca vou esconder. É um time que está no meu coração, então eu espero que seja um encontro legal e que o Cruzeiro vença, né? Quem tá aqui comigo, ele, que consagra qualquer parceiro. E aí, tudo bem? Beleza, Marcelão? Ninguém leve hoje, né? Foi, mas foi bem. Como foi bem o Gabigol, né? Você viu a resposta dele? Categoria. Eu amo o Flamengo, mas que vença o Cruzeiro. Tá tudo certo, tá tudo bem. Claro que ele tem uma história grande lá. Claro que vai ser especial pra ele. Até pra torcida do Flamengo rever o Gabigol de alguma forma. Mas o que vale é ele dentro de campo se esforçar e eu tenho certeza que vai, né? Você acha que ele começa como titular pra esse confronto? Acho que ele não vai ser o titular nesse jogo, né? O centroavante titular do Cruzeiro, acho que não há debate. O Caio Jorge tá voando, os 2 gols nesse último mês de semana. Golaço, a gente vai conversando aqui fora do ar. Qual foi mais bonito pra você? A gente diverte, os dois foram muito bonitos. A briga do Gabi hoje não é como centroavante, é mais com o Matheus Pereira. E aí a resposta sobre quem joga tá na cabeça de outro cara, né? Leonardo Jardim. Que conseguiu dar um jeito nesse time aí. Catou, né? O Cruzeiro agora, contra o Leonardo Jardim agora, ele chega não tão embaixo, né? Não tão embaixo. Se a gente fosse pensar nesse jogo há um mês atrás, acho que o Cruzeiro ia perder pro Flamengo. Todo mundo ia cravar isso. Como o time melhorou, dá pra pensar em algo mais pra esse jogo de amanhã. Acho que o Cruzeiro vai tentar enfrentar bem esse adversário e vamos ver o time que a gente tá apostando aqui, né? A gente não tem como saber, o Leonardo Jardim que sabe, o Matheus Pereira e não o Gabigol, mas acho que o Gabigol entra no jogo. Na direita, Fagner e William, pra mim, tem uma disputa de posição, mas estamos apostando que o Fagner vai ser mantido. O restante do time a gente já sabe. Lembrando que no meio de semana ele poupou os titulares. Ele começou o jogo com alguns, botou outros ao longo do jogo, mas tirou os que estavam. Então o time vai estar inteiro fisicamente pro jogo. Vamos trazer pra nossa resenha aqui João Vitor Nunes, que está ali pertinho do Mineirão. E falando em Mineirão, você sabe como é que tá a venda de ingressos? É pra lotar esse jogo contra o Flamengo? Muito boa tarde, João. Oi, Marcelo. Ótima tarde pra você, todo mundo ligado no GE. 45 mil ingressos já foram vendidos. Expectativa de casa cheia amanhã para esse confronto entre Cruzeiro e Flamengo. Mas o assunto que tá quente aqui em Belo Horizonte agora, a gente tá conversando com algumas pessoas aqui também para saber, é o Dudu, né, que acertou ontem a rescisão de contrato com o Cruzeiro, né, ao longo dos últimos meses uma confusão danada, mas aí conseguiu chegar a um acordo pela rescisão de contrato ontem, que foi assinado e divulgado pelo Cruzeiro na rede social do clube, né? Por que essa negociação se estendeu? O Dudu tinha contrato até 2027 e uma cláusula de rescisão, né, uma multa rescisória na casa dos 60 milhões de reais. Então o Cruzeiro precisou negociar com o staff do atleta para poder saber quanto teria que pagar para rescindir esse contrato e chegou a um denominador comum, 15 milhões de reais, que é o equivalente ao que o Cruzeiro pagaria em salários para ele até o final do ano. E aí tem um bônus também, que o Cruzeiro vai conseguir parcelar esse valor da rescisão. A verdade é que agora o Dudu está livre no mercado e ele pode assinar por qualquer outro clube. O Grêmio estava monitorando a situação, mas parece que ele vai continuar aqui em Belo Horizonte. O Atlético Mineiro está encaminhando a negociação com o Dudu para contar com o atleta a partir do mês que vem, que é quando abre a janela de transferências. Marcelo, tem coisa para acontecer aí ao longo dos próximos dias. Valeu, João, muito obrigado. O João levantou a bola pra gente gostar. Essa é a bomba do dia, né? Tá todo mundo falando que ele tá muito perto do Galo, né? O que você acha dessa possível contratação? Pode dar certo?
não é simples, cara, porque ele saiu do Palmeiras porque tinha perdido espaço, no Cruzeiro ficou bravo porque foi pro banco e não sei se chega no Galo e joga. O Dudu deu uma declaração que pegou muito mal, agora surgem outras notícias aí de que ele fez comentário internamente, teria falado no vestiário e funcionários ouviram outros jogadores de que não queria saber de nada no Cruzeiro, só queria saber do dinheiro. Isso acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Cara, a situação já estava ficando insustentável. A Leila não estava errada, então mesmo. E é curioso, a gente até falou disso aqui ontem, como ele saiu muito mal dos 2 últimos clubes, né? Tanto do Palmeiras, que tem uma história irretocável, é um dos grandes jogadores das últimas décadas do Palmeiras, e aí sai daquela maneira muito ruim, aí vai pro Cruzeiro, um Cruzeiro cheio de estrelas, com uma expectativa muito alta em cima do elenco, aí acontece tudo isso e ele sai de novo. E ó, segundo informações do meu grande amigo, no qual eu trabalhei junto durante um tempo, André Hernan, ele tá indo pro Galo. Ixi, já tem algo já encaminhado, tudo mais. Inclusive, ele apagou todas as postagens que ele tinha com camisa do Cruzeiro e tudo mais. Inclusive, aquele manifesto que os jogadores fizeram contra o gramado sintético, que ele também fazia parte, também fez uma postagem. Apagou porque, como vocês sabem, gente, a Arena MRV tá aí colocando, então, gramado sintético. Então, ele já não quer ter uma treta relacionada a isso. Então, segundo o André Hernan, já tem um acerto aí, algo encaminhado com o Galo. Que eu, graças a Deus, eu tenho uma memória, modéstia à parte, muito boa. E eu não esqueço das coisas. As pessoas, torcedores, eles têm memória curta. Mas eu não tenho, e eu vou cobrar. O Dudu, ele é um problema há muito tempo. Antes do Palmeiras ele já era um problema. Pra quem não sabe, ele tinha palavrado o seu contrato com o Corinthians, ele iria jogar no Corinthians. Na verdade não, ele tinha apalavrado com o São Paulo, aí o Corinthians fez uma proposta melhor, foi pro Corinthians, aí depois ele fechou com o Palmeiras. E ele só não incomodou o Palmeiras, se tornando um ídolo do Palmeiras, porque por muitos anos o Palmeiras jogou em função dele, porque ele é um cara que não aceita banco de reservas. É mimadinho, é menino de condomínio. E aí tá mais do que claro isso. E o Atlético Mineiro, se trouxer o Dudu, é brincadeira, hein? Vocês estão atestando a burrice, hein? Você acha também? Não vale a pena, Diomério? Espígolo, vamos lá, cara. Eu escutei muita gente falando de tudo isso hoje, que ele é o jogador que teve o último ano, os últimos 2 anos, a pior gestão de carreira e tudo. Mas, cara, vê pelo outro lado. Eu acho que ele saiu mal do Palmeiras, ele fez uma história bonita do Palmeiras, saiu mal, né? Saiu pelas portas do, não foi legal. Do fundo, saiu mal. Ele já tinha tido um problema no Palmeiras, que ele foi emprestado pro mundo árabe e voltou, que já era um problema. Aí foi quando ele tomou uns petelecos da mulher, da ex-mulher. Então, e daí o Guipa foi lá atrás, que ele tinha palavrado. Quer dizer, a gestão de carreira do Dudu, eu não sei quem cuida da carreira dele. Eu também não sei. Não sei quem é o empresário, quem é o grupo, sei lá quem cuida da carreira dele. Mas se você começar a pensar, vê pelo outro lado, cara. O que o Dudu ganhou, se você for lá do lado financeiro, não vamos ver o lado técnico, o lado de jogador. O que ele ganhou de dinheiro saindo do Palmeiras, chegando no Cruzeiro, saindo do Cruzeiro agora, porque a rescisão dele, cara, eu não sei quanto que é, mas vai ser uma bala. 15 pau, é o acordo. 15 milhões do cara que jogou, acho que fez 2 gols no Cruzeiro, é ídolo do Cruzeiro, da base, e estão falando que ele vai pro Atlético, que não vai por meia dúzia de bola também, não vai por uma baita grana. Então, se você vê a gestão de carreira dele dentro do campo, é horrível. Mas, cara, se ele quiser amanhã fechar a porta e morar no Caribe e tal, ele tá bonito. Milionário, cara. Tá boneco, como a gente fala. Agora, o que me incomoda também em relação ao Cruzeiro é o seguinte. O Cruzeiro, ele quase faliu e aí vira uma SAF para tentar arrumar a equipe, principalmente se tratando de extracampo. Só que a zona que era o Cruzeiro antes da SAF continua. É inadmissível você rescindir um contrato com um jogador como o Dudu, jogador caro que foi contratado junto ao Palmeiras, que era um rival do Cruzeiro, em menos de um ano, pagar uma multa rescisória gigante e o responsável por isso continuar lá. O Cruzeiro tinha que, no mínimo, falar assim, ó, tchau, Alexandre Matos, aquele abraço, porque ele foi o responsável pela contratação do Dudu. Só que tá mostrando que o Cruzeiro não é uma empresa séria, é uma SAF amadora. Se o Matos continuar no Cruzeiro, é brincadeira, é atestado de ruindade. Então, mas se nesse seu critério sobre o Dudu, se ele tem validade, você tem que criticar, então, o Atlético que tá querendo, muito. O Santos que se manifestou. Mas o Santos precisa, né, velho? Botafogo que se manifestou, então todo mundo não, o também Santos não entende de bola. Tem mercado ainda, né? Mas é alguns times. Cara, mas você concorda comigo? Eu não acho que ele tem mercado, cara. É difícil, tem que ser uma aposta muito grande de um clube que vai por paixão. Porque se você for ver os números do Dudu, e se você for ver as opções que ele pode ir, racionalmente você não vai. Claro, o Atlético pode ser uma prova, eu vou dar um troco, o Galo na Raposa, e vamos mudar, Belo Horizonte vai dividir, e não sei o quê, vamos trazer o Dudu. Agora, se você for ver número, tanto financeiro como número de
de jogos, assistência, minutos jogados. Cara, o Dudu não tem muito mercado não, cara. Dudu, que está na mira do Atlético Mineiro, removeu de suas redes sociais todas as fotos em que aparece usando o uniforme do Cruzeiro. O jogador deixou o clube após um litígio e receberá aproximadamente 15 milhões de reais referentes à rescisão do contrato. Pouco tempo depois que o Cruzeiro anunciou a rescisão, Dudu eliminou todas as imagens em que estava com a camisa do time. Desde que assinou o contrato em dezembro do ano anterior, ele havia postado fotos com mensagens de agradecimento à torcida e ao clube, utilizando a hashtag Maior de Minas. Dentre as fotos deletadas estavam registros da sua família com a camisa do Cruzeiro, bem como momentos da sua apresentação à imprensa na Toca da Raposa e uma celebração no Mineirão, onde segurava um cartaz com a frase, "O bom filho a casa torna", em referência à sua formação nas categorias de base do clube. Enquanto isso, o jogador manteve todas as imagens da época em que jogava pelo Palmeiras, de onde também saiu em meio a desavenças, especialmente com a presidente Leila Pereira, com quem está em litígio na justiça. Nos últimos dias, Dudu tem sido um dos temas mais comentados no Cruzeiro, especialmente após ser retirado da partida contra o Vasco no último fim de semana, após expressar publicamente sua insatisfação com a decisão do técnico Leonardo Jardim de deixá-lo no banco. Essa situação intensificou uma relação já fragilizada desde abril, quando ele perdeu a posição de titular a partir do jogo contra o São Paulo. Sua atitude nos treinos e nos jogos em que participou não agradou a comissão técnica, resultando em seu afastamento, com a concordância da diretoria de futebol. Ao longo da semana, a equipe de Dudu e a diretoria tiveram várias discussões para concretizar a rescisão contratual, que estava vigente até 2027. Embora acertassem que Dudu voltaria a treinar com o elenco na Toca da Raposa, ele foi deixado de fora das convocações para o jogo contra o Vila Nova. Nesta sexta-feira, a rescisão foram finalizadas em um acordo de aproximadamente 15 milhões de reais. E aí, galera? O que acharam? Deixem nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!